Olá, amigos do canal da Caju Cultura, bem-vindos a esta edição especial que é para a apresentação do boletim do Instituto Caju Brasil, uma edição especial trazendo os números do agronegócio caju no Brasil e no mundo. Essa edição especial do boletim do Instituto Caju Brasil, ela engloba vários aspectos, tais como produção, a questão da área colhida, o rendimento, consumo, o ranking dos principais municípios produtores no âmbito do estado do Ceará, as previsões de safra para o corrente ano, considerando os principais produtores, enfim, uma série de variáveis assim da mais alta importância e que o canal da Caju Cultura está trazendo hoje aqui para os seus seguidores, né? Estamos próximos a atingir as 100 mil visualizações no canal da Caju Cultura. Então, o primeiro ponto de respeito à questão da produção, e produção começando em âmbito mundial. Então, a produção mundial de castanha de caju está estimada hoje na casa dos 3,7 milhões de toneladas de castanha. A expectativa é de que no ano de 2030 esses valores estejam entre 6 e 6,3 milhões de toneladas de castanha. Um outro ponto que chama atenção é a questão da força de trabalho. Em âmbito global, cerca de 60% da força de trabalho é representada pelas mulheres, né? Onde nas indústrias cerca de 90% da força de trabalho também é representada pelas mulheres. Um outro ponto importante é o que diz respeito, ainda falando em âmbito mundial, sobre o market share mundial da amêndoa de castanha de caju. Ela, dentre os top 5, né, dentre as 5 nozes mais consumidas no mundo, ela situa-se em terceira posição, com uma fatia de cerca de 17% do mercado mundial de nozes. Um outro aspecto importante, agora vindo mais para o lado do Brasil, é o que diz respeito à evolução da produção nos principais estados produtores de castanha. E aqui eu estou me referindo ao Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que pela ordem são os 3 maiores produtores brasileiros de castanha de caju. Então aqui nós temos uma série histórica que vai de 2010 até 2020, onde pode-se observar as oscilações, muitas delas aí, observa-se que entre 2012 até 2017 houve uma queda substancial, motivada principalmente pelas secas que se prolongaram durante esses anos que mencionamos, né? Embora a partir de 2018 observa-se já uma certa recuperação nesta produção. Em termos de participação percentual, os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, eles representam um percentual considerável, né, com o Ceará com mais de 60%, e o restante dividido aí entre o Piauí, o Rio Grande do Norte e outros estados, conforme podemos ver nesta figura, né? Em termos de produção, quando se confronta a produção com a área colhida do cajueiro anão com o cajueiro comum, observa-se o protagonismo cada vez maior do cajueiro anão em relação ao cajueiro comum. Infelizmente, nós só temos esses dados para o estado do Ceará, visto que o único estado onde o IBGE faz essa pesquisa de dados diferenciada por tipo, né? Ou seja, o tipo anão e o tipo gigante ou comum é no estado do Ceará. Mas observa-se que cada vez mais
o cajueiro anão ele vem assumindo um protagonismo, né? Então nós temos aí em azul a área do cajueiro comum, né? E em cinza a área do cajueiro anão. E nas linhas laranja e verde nós temos as produções, né? Na linha laranja a produção do comum e em verde a produção do cajueiro anão. Observa-se que a linha verde, que é a produção do cajueiro anão, ela já suplanta, já supera a produção do cajueiro comum no estado do Ceará, né? Conforme pode se ver nesse gráfico, olhando especialmente o último ano, 2020, onde observa-se essa diferença bem nítida em relação à linha verde, que é a produção do cajueiro anão, e a linha laranja, que é a produção do cajueiro comum. Um outro aspecto importante que é apresentado por essa edição especial do Boletim ICB é a produção do caju de mesa, né? que é um dado que vem sendo levantado também mais recentemente pelo IBGE, no estado do Ceará, onde observa-se um salto, considerando o primeiro ano onde foi coletada essas informações, onde foram coletadas essas informações em relação já ao ano de 2020, apesar dos dados de 2020 serem levantados, a posição é até outubro do corrente ano. Acreditamos que esses valores, com mais 2 meses faltando para encerrar o ano de 2020, esses valores deverão ser ainda mais elevados. Aqui também temos, nessa edição especial do boletim, os 10 maiores produtores de caju de mesa em 2019, né? Isso aqui já são dados fechados, né? Nós temos aqui os principais municípios, né? Estou falando caju de mesa. Então, caju de mesa, no ranking aí dos top 10 no estado do Ceará, nós temos Aracati, depois Beberibe, Cascavel, né? E por último, na 10ª posição, o município de Icapuí, né? Então, para você que está ingressando agora no canal da Cajucultura, meu nome é Vitor Oliveira e você está assistindo o canal da Cajucultura no YouTube, né? Estamos fazendo uma apresentação, um resumo do Boletim ICB, nessa edição especial de número 11. Um outro aspecto importante ainda no estado do Ceará, nós temos aqui os top 5, ou seja, os 5 principais municípios produtores de castanha, agora somando a produção do cajueiro anão com o cajueiro comum. Então nós temos aqui, temos o mapa do estado do Ceará com os pontinhos vermelhos, né, assinalando a localização desses municípios, mas, em resumo, Bela Cruz, Beberibe, Ocara, Cascavel e Aracati são os 5 maiores produtores de castanha no estado do Ceará. E agora vamos para o cajueiro anão, pegando apenas o cajueiro anão. No slide anterior eu mencionei a soma dos dois, né, o cajueiro comum e o cajueiro anão. Aqui a ordem se inverte, né? Nós vimos que anteriormente, quando no âmbito geral, né, somando anão com comum, nós temos Bela Cruz em primeiro e Beberibe em segundo. Agora, apenas o anão precoce, né, Beberibe em primeiro, Bela Cruz em segundo, Cascavel em terceiro, Aracati e Fortim completam o ranking dos 5 maiores produtores de castanha proveniente dos pomares de cajueiro anão. Um outro dado importante aqui nós temos o ranking dos 10 principais municípios produtores de castanha, anão mais comum, né? Então aqui agora temos uma forma de gráfico, né, as quantidades, onde nós vemos agora mais completo, né, Bela Cruz e Beberibe, né, disputando aí a primeira e a segunda posição, né, e vem Ocara, Aracati, então os demais municípios. Então aqui nós temos o ranking em toneladas, são dados fechados, né, já que de respeito ao ano de 2019, né? Então aqui nós temos os 10 maiores produtores de castanha, né, anão mais comum.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre a questão diária, né? A questão diária, que é outra coisa importante. Vale aqui lembrar também uma coisa importante, que é o que diz respeito a quem tiver interesse em obter este valor, este boletim, pode inscrever para o seguinte e-mail: icb@cajubrasil.org. Né? Então, esse é o e-mail do Instituto Caju Brasil. Bom, tem um outro ponto importante que nós vamos passar a ver agora, que é a questão diária. Né? Então, nós temos aqui a evolução da área colhida e os principais produtores de castanha de caju no Brasil, né? Como nós já vimos, são o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte. Então, esses 3 estados, nós temos aqui uma série histórica. Essa série ela vai até outubro de 2020, né? Então, portanto, os dados referentes a 2020 eles não são conclusivos, né? Visto que faltam 2 meses para encerrar o ano. Mas então essa é uma série histórica assim, muito, muito importante e valiosa, principalmente para quem trabalha na cajucultura, né, no sentido de ter o conhecimento do que vem ocorrendo em termos de área. Né? Verifica-se uma tendência de redução, principalmente a gente sabe que nos anos de seca houve uma redução muito grande de áreas, principalmente do cajueiro comum, né? O cajueiro anão foi realmente quem conseguiu, vamos dizer assim, sobreviver às intempéries causadas pelas secas cíclicas, né, que ocorreram com muita força, mas também uma tendência de recuperação em termos de novas áreas, de implantação de novas áreas, especialmente do cajueiro anão, o que é muito bom para a cajucultura. Então, bom, e aqui nós temos, neste quadro, a estimativa da produção de castanha de caju para 2020. Esse levantamento é o último feito até outubro agora pelo nosso levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Né? Então, estima-se que o Brasil deverá colher uma área de aproximadamente 427 mil hectares, né, com uma produção estimada de 149 mil toneladas. Né? Observa-se, olhando os números desta tabela, que a maior produção está prevista para o Ceará, com cerca de 95.500 toneladas, depois o Piauí com 23.600 toneladas aproximadamente, o Rio Grande do Norte com 17 mil toneladas, depois vem o Maranhão com 4 mil, Pernambuco aproximadamente 4 mil também, Bahia com 2.600, a Paraíba com 904 e as demais unidades da federação com cerca de 1.276 toneladas. Né? Esse valor são várias unidades, aqui inclui Tocantins, o estado do Pará, com quantidades bem distintas, mas reduzidas. Né? Voltando ainda para o maior produtor nacional, aqui nós temos a evolução da área colhida com cajueiro anão. Né? Então, observa-se que, em comparação com o cajueiro comum. Então, nós vemos aqui na linha azul, nós temos a área colhida com o cajueiro comum e na linha laranja com o cajueiro anão. Então, como eu falei, esse gráfico é importante para a gente ver essa redução. Nós sabemos que a área com cajueiro comum, ela, há cerca de uma década, ela era bem considerável. Então, hoje, cada vez mais, e isso é importante, né? Isso é importante porque somente assim o Brasil vai poder reconquistar uma posição de mais destaque nesse agronegócio caju em âmbito mundial, né? Só reforçando, essa renovação dos pomares via cajueiro anão é o único caminho para o Brasil recuperar a produção, produtividade
e um lugar de destaque, como já mencionei, né? Bom, temos aqui agora a localização das maiores áreas cultivadas com o cajueiro anão e comum. Então, as maiores áreas cultivadas com cajueiro no estado do Ceará estão nesses 5 municípios, as 5 maiores áreas. São Bela Cruz, Beberibe, Itapipoca, Ocara e Chorozinho, né? E aqui nós temos, no slide anterior, eu tinha a soma do cajueiro comum com o cajueiro anão. Agora, neste outro gráfico aqui, nós temos os municípios com as 10 maiores áreas com cajueiro anão, né? Isso, dados levantados em 2020, até outubro, né? Então, nós vemos aqui que o destaque aqui, o primeiro lugar está para Beberibe, depois nós temos Bela Cruz, Cascavel, Aracati, Fortim, né? E vai por aí, né? Indo até Barreira, né? Como a 10ª posição no ranking, né? Os interessados em obter este boletim especial, né, em PDF, podem escrever, passar um e-mail para o Instituto Caju Brasil por meio desse e-mail que está aparecendo na tela, né? icb@cajubrasil.org, né? Vocês estão assistindo o canal da Caju Cultura, né? Quem não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal da Caju Cultura. São mais de 60 vídeos neste canal falando sobre os mais diferentes temas, claro, todos relacionados ao agronegócio caju. Então inscreva-se, curta os vídeos, dê sugestões, faça perguntas, que nós teremos o máximo prazer em responder aos comentários que são feitos aqui neste canal. Bom, então, vamos falar agora sobre questão de rendimento. Então já vimos produção, já vimos área e vamos ver rendimento. Vamos ver a questão da produtividade, a quantas andam a questão da produtividade, né, em termos de quilos de castanha por hectare, considerando os 3 principais estados produtores no Brasil. Então nós temos aqui uma série histórica, né, que vai de 2010 até o corrente ano, né, se bem que até o corrente ano é até o mês de outubro, onde nós temos na linha verde aqui o Rio Grande do Norte, nós temos na linha laranja nós temos o Ceará e na linha amarela nós temos o Piauí. Então, observa-se assim, uma visão geral que o Rio Grande do Norte, historicamente, ele tem apresentado uma maior produtividade, um maior rendimento em relação ao Piauí e ao Ceará. Depois nós temos o Ceará e depois o Piauí, sendo que nos últimos 2 anos, particularmente, né, ou melhor, a partir de 2018, uma certa igualdade em termos de produtividade de castanha, produtividade em termos de quilos por hectare, em relação a esses 3 estados. Bom, temos aqui também um comparativo, né, da produtividade do cajueiro anão versus o cajueiro comum, pegando uma série de 2012 até 2020, né? Então, mais uma vez, a importância desse trabalho que o IBGE faz no Ceará, né, e isso aqui é bom que sirva de lição para as demais agências do IBGE no estado, principalmente Piauí e Rio Grande do Norte, para fazer esse mesmo tipo de trabalho. Por quê? Por meio de um gráfico desse, fica muito claro, né, a importância do cultivo das variedades anãs, né, em relação às demais variedades, né. Você vê aqui, em 2019, 2020, a produtividade do cajueiro anão é mais do que 2 vezes a do cajueiro comum, né? Isso é importante para os formuladores de políticas públicas, principalmente, né, os agentes financeiros, né, terem esses números, né? Contra números não existem argumentos, né? E são séries históricas assim da mais alta importância.
Aqui nós temos o rendimento do cajueiro anão e comum nos 10 principais municípios produtores do Ceará. Também vocês poderão ver isso em mais detalhes no boletim. Para receber, mais uma vez, escrevam para icb@cajubrasil.org, conforme está aqui na tela. Bom, tem uma outra coisa importante aqui, que é o que diz respeito às exportações e o consumo, né? Então, essa é um dado importante. Aqui nós temos as exportações brasileiras de amêndoa, de castanha de caju, né? Os valores aqui, valores FOB em dólar americano, né? E tem também o volume das exportações. Então, nas barras, nas colunas em azul, nós temos o valor financeiro e na linha laranja nós temos o volume, né, quantidade em toneladas. Então, observa-se também que nessa série histórica aqui, uma certa tendência de declínio até praticamente 2016, depois uma certa recuperação, né? Então, também são dados importantes para que se tenha uma ideia do que sai em termos de exportação, os principais destinos, né? Aqui, inclusive, um comparativo, esses dados aqui são da ADES, né, sobre as exportações cearenses de amêndoa, e aqui nós confrontamos com as exportações de frutas frescas, pegando uma série aí de 2015 a 2020, os valores também estão em dólares, né? Então, observa-se aqui na linha amarela, nós temos as exportações de amêndoa, de castanha de caju. E na linha laranja, nós temos as exportações de frutas frescas. Então, observa-se também uma superioridade em termos de volume de recursos da amêndoa, de castanha de caju em relação às frutas frescas, né? Mostrando mais uma vez a importância desse agronegócio para as exportações cearenses. E aqui nós temos também, já que nós estamos falando de exportações, os principais destinos da amêndoa, de castanha de caju processada no estado do Ceará, né? São dos mais diversos destinos, na Europa, Estados Unidos, Canadá, América Central. Aqui nós temos um outro dado importante nesse boletim, nessa edição especial do boletim, né? Vamos passar aqui por cima, para que depois, quem tiver a oportunidade de folhear, de ler, poder fazer suas próprias conclusões, que são as exportações brasileiras versus o consumo interno de amêndoa, de castanha de caju, de 2012 até 2019. Então, nós temos aqui nessa linha amarela as exportações e na linha laranja o consumo doméstico, né? O consumo de amêndoa, de castanha de caju em âmbito interno. Então, observa-se também que se compararmos com o primeiro ano da série, 2012, existia um hiato muito grande entre o que era exportado e o que ficava no mercado interno. Então, hoje, os números estão mais ou menos próximos entre o consumo e a exportação, o consumo interno e a exportação. Aqui, nesse gráfico, nós podemos ver a participação do Brasil nas importações de amêndoa, de castanha de caju, pegando o ano de 2019 e o ano de 2019. Em 2019, o Brasil participava com cerca de 24% das importações de amêndoa de caju feita pelos Estados Unidos, né? Infelizmente, 10 anos depois, essa participação do Brasil caiu para cerca de 4%, né? Então, a nossa expectativa é que essa fatia ela aumente nos próximos anos, com a incorporação, como já mencionei anteriormente, de novas áreas de cajueiro anão, com maior produção, maior produtividade.
E aqui nós temos também uma outra série histórica, né, de 2014 a 2018, com o consumo mundial de amêndoa de castanha de caju. Então, estima-se que o consumo de amêndoa de castanha de caju esteja na casa das 720 mil toneladas em âmbito mundial, sendo que os dois maiores consumidores são a Índia e os Estados Unidos, né? São os dois grandes mercados para a amêndoa de castanha de caju em âmbito mundial. Um outro dado importante apresentado pelo boletim ICB é o que diz respeito ao número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés de cajueiro no Brasil. São dados do censo de 2017, como já mencionei, né, mostrando aí que o Brasil, em 2017, tinha mais de 50 mil estabelecimentos com cultivo do cajueiro, né? Sendo que desse total, 25.400 aproximadamente estariam no Ceará, ou estão no Ceará, 12 mil no Piauí, 4.300 aproximadamente no Rio Grande do Norte. Os demais diluídos aí no Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? Então, é um dado importante também. Então, basicamente era isso que nós tínhamos para apresentar, né? Assim, dando manchetes muito rápidas do que está contido nessa edição especial do Boletim ICB, o Agronegócio Caju em Números, né? Aproveitamos para informar mais uma vez que quem tiver interesse em acessar esse boletim pode escrever para esse e-mail, icb@cajubrasil.org. Aproveitar também, convidar para quem ainda não está inscrito no canal da Caju Cultura, aproveitar e inscrever-se e ser o primeiro a saber das novidades neste canal da mais alta importância para este importante agronegócio. Ficamos por aqui e à inteira disposição também para os comentários, para as perguntas que serão muito bem-vindas.